Bom, galera, nessa aula aqui eu vou estar abordando com vocês os 4 momentos que a gente vai estar buscando no gráfico negociações, ok? Beleza, quais são eles? Reversão, continuação do retrocesso, tá? Que seria o nosso pullback, encontrando o nosso fundo ou topo, tá? E continuação do impulso, ok? Lembrando, galera, nessa aula aqui eu vou passar somente a teoria para vocês, tá? Para que de fato vocês peguem, né, o contexto em si de todos os cenários e possam de fato abordar já no gráfico de vocês. E após isso, né, eu vou mostrar para vocês a prática que vai ser na próxima aula, ok? Dando um pouco mais de ênfase no cenário de execução ali, né? E tá abordando algo um pouco mais didático que eu falo na questão de liquidez, todos os cenários em si, para que vocês possam estar executando, tá? Lembrando que, para quem não entrou no grupo no Telegram, tá? Que vai estar na descrição desse vídeo aqui, tá? Vocês podem estar acompanhando isso aqui diariamente, tá? No gráfico ali, nos mapeamentos que a gente manda para vocês, para que vocês também evoluam, né, da forma mais rápida possível referente aos conteúdos que está sendo passado nessa playlist aqui, tá? Nesse curso gratuito aqui para vocês, ok? Beleza. Primeiro cenário que a gente vai estar buscando negociação vai ser reversão. E outro ponto também para me dar ênfase aqui para vocês é que os 4 cenários que eu vou mostrar para vocês aqui é um movimento de alta, ou seja, high time frame, tá? Ou seja, 4 horas aqui ele vai estar em alta, ok? Ou seja, topo, fundo e topo. Ou seja, topos e fundos ascendentes, 4 horas em si, né, que seria high time frame, está em alta. Todos os cenários que a gente vai estar buscando negociações aqui vão ser em 15 minutos, mas porém buscando o alinhamento de cada cenário aqui, ok? Beleza. O primeiro cenário vai ser a reversão, tá? Simplesmente o primeiro início dessa correção aqui de 4 horas, ok? Então, pô, beleza. A gente tem a mitigação da nossa POI High Time Frame. O que a gente pode fazer? E detalhe também, deixei bem especificado aqui para vocês nas caixinhas, tá? Para que vocês possam ver e rever de fato essa aula, né? E identificar todos os cenários aí também no gráfico de vocês, tá? Então temos aqui, ó, quando o preço atinge uma POI High Time Frame, aguardamos o choke para início da correção. Após o choke, teremos o fluxo em baixa. Então, pô, simplesmente esse choke de 15 minutos vai ser basicamente o que vai dar início a essa correção de 4 horas. Então, lembrando, se a gente tem um movimento de alta em 4 horas, o que vai definir a correção e a impulsão desse cenário vai ser 15 minutos. Por quê? O fluxo de 15 minutos simplesmente vai dar, né, a continuação ou o retrocesso da estrutura de high time frame, tá? Que seria 4 horas para nós aqui, ok? Então, pô, após o choke teremos o fluxo em baixa e assim podemos surfar o início dessa correção high time frame. Pô, beleza, Vinícius, o que eu posso fazer então? Marquei a minha POI high time frame, tá? Que basicamente nesse cenário aqui, ó, vai ser os CPBs, tá? Os catalisadores para pullback que eu abordo com vocês ali no Telegram, tá? Então, pô, beleza. Mitigou essa POI, o que que eu faço, né? O que eu devo fazer? Galera, simplesmente após a mitigação, vocês vão aguardar o choke de 15 minutos, tá? Ou seja, a gente tinha aqui um cenário de alta, né? Topos e fundos ascendentes. O preço simplesmente perde o último fundo, dando a característica que eu passei para vocês já nas aulas anteriores, do que um fundo mais baixo que o fundo anterior, caracterizando então topos e fundos descendentes. Então a expectativa é que o próximo topo seja mais baixo que o anterior, tá? Que como aqui na teoria foi feito, ok? Beleza, após esse choke, Vinícius, o que eu devo fazer? Vocês simplesmente vão marcar a POI de vocês ali, tá? Em low time frame, que vai ser basicamente ali 15 minutos. Marcou essa POI, pô, gerou a mitigação. Pô, Vinícius, mas eu tenho essa POI, o que que eu vou fazer após a mitigação? Galera, todos os cenários que estão desenhados nos círculos, vocês vão aguardar até o momento da execução de vocês, tá? Pô, se tu quer executar em 15 minutos, pô, quero executar em 15 minutos, o que eu vou aguardar? Somente o choke de 15 minutos, colocou a tua POI aqui, execução, tá? Simplesmente isso. E o teu take profit vai ser no mínimo do choke, tá? Ou seja, no fundo, porque a gente tem a expectativa de topos e fundos descendentes, então a expectativa é que de fato esse fundo seja rompido, ok? Pô, Vinícius, eu quero executar em 1 minuto. O que eu vou fazer? Tu vai aguardar
o mesmo cenário que está desenhado aqui, só que agora em 1 minuto. Então, pô, mitigou a POI Low Time Frame, o que eu vou guardar? Você vai guardar um choke de 1 minuto. Tu vai marcar a tua POI novamente, né, que seria uma POI aqui, retornando nela execução. Aí o detalhe é, nessa execução aqui de 1 minuto, você pode estar colocando tanto o stop acima dessa POI de 1 minuto ou acima da POI Low Time Frame, ok? Então, pô, para simplificar e para que vocês peguem também, nesse cenário aqui que a gente vai guardar um choke, marca a POI aqui de 1 minuto ou 5 minutos, mitigação, execução. Logicamente, galera, a teoria aqui ela está bem simplificada. Na próxima aula que eu vou estar abordando isso aqui na prática com vocês, eu vou estar abordando um pouco de liquidez, tá? E vou passar um cenário um pouco mais detalhado referente à execução. Isso aqui é simplesmente para que vocês peguem, né, a essência da movimentação em si e consigam ver isso aqui no gráfico de vocês, ok? Então, matamos aqui de fato o primeiro cenário, né? E está bem especificado aqui para vocês também na caixinha. Quando o preço retorna para a mitigação do POI LTF, aguardamos 1 minuto para confirmação da expectativa atual, que é simplesmente romper o fundo aqui, ok? E alvo mínimo no fundo do choke, tá? Pô, tem alguma possibilidade de eu aumentar esse take profit? Sim, vai ser em que momento? Basicamente quando a gente colocar aqui a nossa premium discount nesse cenário aqui, ó, só deixa eu voltar aqui para vocês. Quando a gente colocar Prime Discount nesse movimento, a gente pode simplesmente esticar esse take profit nos 50% desse cenário, porque é o ponto de equilíbrio, né, que a gente considera ali na teoria em si, que seria os 50%, tá? Então, se a tua compra foi mais ou menos aqui, você pode simplesmente esticar o teu trade até aqui, tá? Que aqui a gente já vai ter indícios de compra e todo o cenário em si, ok? E lembrando, galera, Premium Discount a gente vai abordar em todos os cenários. Então, pô, nesse cenário aqui, a gente teria que estar colocando a nossa Premium Discount e buscando a nossa POI acima dos 50%. Por quê, Vinícius? Se a gente está buscando vendas, né, simplesmente para início dessa reversão aqui, tá? Uma correção nesse cenário, a gente quer de fato vender caro, ou seja, marca a sua POI acima dos 50%, gerando a mitigação, vocês vão e negociam esse movimento, ok? Pergunta de fato que pode surgir na cabeça de vocês. Pô, devo marcar a Premium Discount em 1 minuto? Não é necessário, tá? É simplesmente necessário que vocês estejam negociando acima dessa faixa em 15 minutos. A partir disso, simplesmente só sigam até o rompimento desse fundo aqui, ok? Ou estiquem o trade de vocês até os 50% desse movimento, certo? Então, finalizamos aqui a reversão. E agora o próximo cenário, continuação, né, do retrocesso, que seria o que? Simplesmente o nosso pullback, ok? Beleza, Vinícius, não consegui executar o primeiro cenário aqui de reversão, simplesmente não deu o cenário, não retornou no POI e o preço continua caindo, tá? E detalhe, galera, todos os círculos em si, a continuação, tá? Que seria o que? 1, 2, o 3 e o 4, vai ser a continuação do movimento anterior, tá? Então, esse movimento de baixa aqui é simplesmente esse movimento aqui, ok? Então, pô, o que vocês vão fazer nesse pullback, né? Nesse retrocesso, né? Beleza, marca sua POI Low Time Frame novamente, né? Em 15 minutos, e as POIs vocês já aprenderam a marcar, né, que estão nas aulas anteriores. A partir disso, o que vocês vão fazer? 1 minuto choke, né? Ou seja, mitigou a POI, vocês vão aguardar o que? 1 minuto choke, marca a POI novamente, tá? 1 minuto ou 5 minutos, mitigação, execução. Aí o detalhe aqui, nesse cenário, a gente vai ter 3 take profits, tá? A possibilidade de 3 take profits, tá? Levando em consideração que vocês podem tanto colocar uma parcial, duas parcial, ou simplesmente segurar no alvo técnico aqui que seria mais interessante, ou 15 minutos, tá? Que seria onde, Vinícius? Simplesmente na quebra desse fundo aqui. Pô, Vinícius, e o primeiro? Na quebra do fundo de 1 minuto, ok? Levando em consideração, galera, que tudo isso aqui que eu estou falando para vocês
é cíclico, tá? Ou seja, se o preço está fazendo aqui, ó, topos e fundos descendentes em 1 minuto, a tendência é que ele volte aqui e continue assim até que de fato o movimento se cumpra, que é para romper esse movimento, tá? Beleza, Vinícius. A pergunta que surgiu aqui, por que 1 minuto aqui? Simplesmente, galera, porque o fluxo de 15 minutos já vai estar em baixa. Então, se o fluxo de 15 minutos já está em baixa, eu simplesmente só preciso alinhar o fluxo de 1 minuto, tá? Que foi o fluxo que simplesmente gerou essa correção. Então, se ele gerou essa correção, a gente precisa alinhar ele novamente para que ele gere a impulsão. E vocês começam a perceber que todos os cenários aqui é visto em todos os frames que é utilizado, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, fiquem em 4 horas, 15 minutos e se quiser descer um pouco mais, 1 minuto, ok? Então, aqui simplesmente a gente vai estar buscando negociações até esse ponto aqui em si, né, de take profit, e simplesmente seguir esse movimento de continuação aqui, tá? Ou seja, esse cenário aqui que está bem específico aqui para vocês, ok? Lembrando, galera, 1 minuto eu vou refinar bem com vocês, tá? Não é simplesmente a gente colocar a nossa caixinha ali e negociação e tal, tá? Vou abordar um pouco mais com vocês ele referente à liquidez, a todo o cenário de probabilidade ali, para a gente estar refinando um pouco mais isso, ok? E aqui em cima, bem específico para vocês na caixinha, tá? 4 horas fase de recuo, tá? E 15 minutos em baixa, aguardamos 1 minuto de choke para negociar a continuação de baixa, tá? Como eu falei para vocês aqui, somente 1 minuto, porque 15 já vai estar com a sua continuação sendo gerada aqui, tá? Então, 1 minuto a gente negocia novamente, ok? Beleza. Então, aprendemos a negociar a reversão e aprendemos a negociar a continuação de retrocesso, tá? Que seria o nosso pullback. Qual que é o próximo? Encontrando o nosso fundo ou topo. No cenário que a gente está aqui de alta, é encontrando o nosso fundo. O topo seria se o cenário fosse de baixa, ok? Que seria simplesmente encontrando esse cenário aqui. Tá, galera? E outra, eu estou abordando cenários de compra, somente cenários de compra, porque, na minha opinião, é um pouco mais complicado a galera encontrar os cenários em si, nos cenários da compra. Venda já é um pouco mais fácil, levando que o algoritmo em si prefere mais vendas do que compras, ok? Beleza. Encontrando nosso fundo aqui no caso, pô, a gente tem a mitigação High Time Frame. Pô, mitigou High Time Frame, nosso CPB, a gente vai operar reversão. Pô, operei a reversão, quero pegar um pouco mais de continuação. A gente vai operar esse cenário que a gente aprendeu também. E agora, a gente vai ter o que? A marcação de uma POI que seja de High Time Frame ou de Low Time Frame. O mesmo cenário que eu coloquei aqui para vocês da Premium Discount, a gente vai ter que marcar aqui, ok? Então, a gente vai colocar aqui Premium Discount. POI interessante, ela pode ser de fato colocada aqui em discount, tá? Porque vai ser um ponto mínimo ali para a gente estar buscando negociações. Pô, e um cenário que pode de fato surgir na cabeça de vocês. Pô, Vinícius, eu não tive o retorno simplesmente até os 50%. Eu simplesmente vi o preço retornar próximo aos 50%. Ele alinhou o fluxo de 15 minutos e simplesmente daqui seguiu, né, tocando o preço para cima. Posso negociar esses cenários? Você pode negociar esses cenários, tá? O que você tem que ficar atento? Se aqui a gente vai ter uma POI e se de fato na mitigação dessa POI a gente vai ter liquidez à esquerda, porque como eu disse para vocês, 4 horas ele já vai estar em alta. O que vai definir a continuação e o retrocesso desse movimento de 4 horas é o fluxo de 15 minutos. Então, se o fluxo mitiga, né, após a mitigação da POI em si, esse fluxo ele se alinha para alta, se alinhando ao cenário de 4 horas, a continuação ela pode acontecer normalmente, ok? Porque de fato vai ser 15 minutos que vai gerar as intenções, né, e cumprir os movimentos de 4 horas, tá? Então vocês podem estar negociando. Logicamente, o interessante, né, seria que a gente buscasse uma POI abaixo dos 50% de 4 horas, que a gente já teria também ali a nossa discount. Mas esses cenários aqui podem acontecer, podem ser negociados também normalmente, ok? Então, deixei bem específico aqui para vocês também na caixinha aqui embaixo, que é o que? 4 horas ou 15 minutos, zona de demanda ou oferta, se no caso fosse venda, ok? Beleza, gerou a mitigação, Vinícius. O que eu devo fazer? Galera, o mesmo cenário.
aqui, como eu disse para vocês, é cíclico, tá? A gente simplesmente vai abordar os mesmos cenários. Fez a mitigação, o que, que tu vai aguardar? O alinhamento do fluxo para alta, simplesmente isso, tá? Ou seja, a gente vinha aqui, ó, quebrando fundos, né? Colocando o que? Topos e fundos descendentes, o preço gera mitigação na nossa PY e quebra o nosso topo, gerando o que? A expectativa de topo mais alto que o topo anterior. Qual que é a expectativa agora? Que esse fundo seja mais alto que o fundo anterior. Caracterizando aqui agora topos e fundos ascendentes, né, que seria o nosso fluxo de alta, para simplesmente buscar o rompimento de high time frame, tá? Que seria basicamente esse topo aqui, ok? Beleza, o que eu vou fazer, Vinícius? Gerou choke e voltou na MPY low time frame. O que eu vou fazer? Galera, o mesmo cenário como abordei aqui com vocês. Mitigou a PY low time frame, 1 minuto choke, POI, voltou, possivelmente negociação. Stop mínimo aqui abaixo dessa PY de 1 minuto ou 5 minutos, ou cobrindo a PY low time frame, que sempre vai ser o mais interessante, tá? Levando em consideração também o tamanho do stop e todos os cenários em si, ok? E beleza, aqui que a gente pode ter dois alvos técnicos, tá? Que na minha opinião, os melhores cenários para negociação são esses, tá? Que basicamente a gente mitiga uma POR time frame, alinha o fluxo referente a essa expectativa e surfa diretamente a expectativa desse cenário, tá? Porque a gente vai ter o alvo técnico, que seria a quebra de 15 minutos, tá? Que nessa variação aqui vai dar tranquilamente um take profit ali de 5R, e você tem a possibilidade de simplesmente colocar esse take profit aqui no rompimento desse topo, tá? Que aí vai te dar uma rentabilidade muito maior e logicamente você vai estar no melhor cenário para impulsão, tendo a possibilidade do preço simplesmente esticar até mais do que o alvo técnico aqui, tá? Então, na minha opinião, o melhor trade aqui nesse caso seria esse, ok? Beleza, Vinícius. A gente matou aqui agora, de fato, as operações de reversão, as operações de continuação do retrocesso, nosso pullback. Já aprendemos a encontrar o nosso fundo aqui, né? Simplesmente surfar o alinhamento dessa expectativa, mas eu não consegui pegar o melhor cenário. O que eu devo fazer? Aí, galera, a gente vai operar aqui embaixo, tá? As continuações de impulso, que é simplesmente nesse momento aqui, tá? E aqui a gente vai ter o momento da variação em si, tá? Que vai estar basicamente ali no fractal, ok? Então, beleza. Como eu disse para vocês, todos os círculos são desenhados os movimentos anteriores ao que a gente abordou. Então, aqui, essa impulsão de 15 minutos é basicamente essa impulsão aqui, ok? Então, pô, a gente gerou o boss, o movimento gera um boss novamente, né? Então, aqui era para a gente estar negociando nesse fundo, que seria basicamente esse movimento aqui, ó. Tá? Esse momento aqui. Porém, a gente não conseguiu negociar esse movimento. Então, ele gera mais um boss, e a partir daqui, a gente tem a impulsão de 15 minutos. E, pô, por que aqui tá diferente, Vinícius? Por que a gente tem essa PY, que de fato seria a nossa decision, tá? E aqui a gente teria a nossa extremidade. Porque, galera, a gente pode ter variação, tanto na baixa quanto na alta, do fluxo, né, de 15 minutos, ele se expande demais, né? Suponhamos que aqui a gente tenha vamos supor ali, de 7 a 10 candles de 15 minutos simplesmente esticado, e a variação está muito comprida. O que a gente vai aguardar? Se a gente tem uma POI no meio desse movimento, a gente simplesmente vai colocar ela como decisional, tá? Que muitas das vezes ela pode ser usada simplesmente para gerar liquidez quando a gente não tem na esquerda, para que de fato ela venha mitigar a nossa extremidade, né? Ou uma POI que esteja mais abaixo aqui, para depois dar continuidade no movimento, tá? Então, pô, o que seria interessante? Suponhamos, logicamente, né, que isso aqui está bem esticado, né? Tá bem extenso ali o movimento, gerou o choke aqui. E aqui, galera, é fractal, ok? Toda essa movimentação aqui dentro dessa pernada aqui de 15 minutos, ó, tá? É fractal. O que seria isso nisso? Simplesmente 1 minuto, que seria, perdão, esse movimento aqui, ó, tá? Simplesmente 15 minutos já tá
de alta, tá? Nesse cenário aqui. E aqui a gente só vai simplesmente usar 1 minuto para que de fato a gente busque as nossas negociações aqui, tá? Eu só coloquei de fato o topinho aqui para ficar mais didático e vocês verem que de fato é o fractal que vai reger o movimento em si, ok? Porém, nessa decision, tá? No movimento bem extenso, é interessante, tá? Que a gente aguarde o 15 minutos choke novamente, ok? Pô, que seria basicamente a gente mitigou a POI e o movimento dá aquela intenção e a gente vê o 15 minutos novamente aqui. Então é um choke de 15 minutos dentro de um range de 15 minutos. Por que isso, Vinícius? Que aqui a gente vai ter uma confirmação a mais que de fato esse fluxo está com a intenção de continuar com preços mais altos. Por quê? Se a gente simplesmente vê um choke de 1 minuto aqui e de fato à esquerda a gente não tem a liquidez, ele simplesmente vai utilizar dessa liquidez para mitigação do POI abaixo para depois gerar a real intenção. Pô, qual seria essa liquidez, Vinícius? Se a gente vai ter um choke aqui, vai ser simplesmente o fake choke. E lembrando, né, que o cenário de liquidez foi abordado com vocês nas aulas anteriores, que seria basicamente o que? O fake choke, a trendline liquidity, tá? Que seria basicamente isso aqui. Ou nesse cenário de alta seria a nossa equal low, tá? Basicamente nossos fundos iguais ali, ok? E num cenário de alta, basicamente inverter todos os cenários aí, ok? Então simplesmente aqui, vamos negociar com 15 minutos de choke, se não tiver de fato a liquidez à esquerda, ou se não tiver também, pô, fez 1 minuto de choke, tu quer buscar uma negociação, já fica atento que de fato esse choke vai ser sweepado, simplesmente vai ser a liquidez para mitigação desse POI e a partir daqui a gente negocia o cenário aqui de compras, ok? Então outro ressalte, decisional, 15 minutos seria o mais ideal, tá? Extremidade, Vinícius, o que eu posso fazer? Extremidade, galera, por quê? Simplesmente esse fundo aqui, logicamente ele vai ser protegido, porque se a gente está na expectativa de topos e fundos ascendentes, esse fundo, na teoria em si, não é para ser rompido. Então ele é um fundo forte. A expectativa é que a gente rompa esse topo aqui, ok? Então, pô, fez a mitigação dessa extremidade, né? Que aqui seria o quê? Extremidade. Podemos negociar com 15 minutos de choke ou 1 minuto de choke após a mitigação do POI Low Time Frame. Aí aqui fica a critério de vocês. Se ainda a gente tiver um cenário de 15 minutos muito extenso, a gente pode aguardar também o choke de 15 minutos aqui para depois gerar a nossa negociação. Pô, Vinícius, se eu vou aguardar o choke de 15 minutos aqui novamente, fazendo um retrocesso nessa POI, o que eu preciso aguardar? 1 minuto choke, marca a tua POI, a tu vai e faz a negociação, tá? Do contrário, se esse movimento aqui for bem comprimido, tá? Suponhamos ele que seja 4, 5 candles, vamos supor, seguindo uma cadeia de demanda bem bonitinha e tal. O que tu pode fazer? Simplesmente 1 minuto choke, marca POI, tá? Que seria esse cenário aqui, ó, 1 minuto choke, marca POI, negociação, ok? E a partir disso a gente segue. Tá? Então é bem tranquilo, tá, galera? Isso aqui, basicamente abordei para vocês aqui, até mesmo se você estiver com dificuldade de encontrar o cenário na baixa, já está bem especificado aqui para vocês, tá? É simplesmente isso. Suponhamos que aqui a gente tem 4 horas, fez a mitigação do nosso POI, tu vai guardar isso, tá? Continuação, o que tu vai fazer? Isso. Reversão, pô, tu quer operar uma reversão simplesmente nesse momento aqui que tu vai guardar isso, tá? Pô, tu quer surfar uma continuação desse movimento, o que tu vai fazer? Isso, ok? Então é bem simples, é bem tranquilo, simplesmente é mais cíclico do que vocês pensam aí, ok? Logicamente, o mercado é fractal. Beleza, o que eu posso fazer, Vinícius, para potencializar, né, os meus estudos aqui de fato, colocando os 4 tipos de negociação que a gente pode estar vendo no gráfico? O que eu falo para vocês? Peguem ali 4 paridades, 3 paridades que seja, ou se de fato vocês forem buscar paridades específicas, foco somente em 2. Mas o que vocês podem estar fazendo? Pegou essas paridades, vamos supor que você opere mini índice e opere cripto. Pega ali o mini índice, pega o Bitcoin, ou que você somente opere Forex. Coloca ali o EURUSD e o AUD-USD ou STJPY, vai da sua preferência aí. O que tu vai fazer? Vai lá em High Time Frame, marca o seu topo, marca o seu fundo de 4 horas, marca as POIs que de fato geraram, né, essa intenção, essa reversão de fato, né, prévia, e tu vai simplesmente encontrar isso lá dentro.
nesse momento aqui, após a mitigação. Pô, viu o choke, retornou a POI low time frame. Se tu é uma pessoa que gosta de operar até 15 minutos, coloca o seu trade aqui, stop acima e deixa o preço acontecer. Logicamente, galera, como eu disse para vocês, na parte prática a gente vai colocar um pouco mais de detalhe, tá? Que seria liquidez, os cenários interessantes e tipo, tá? Mas é interessante vocês ver a movimentação de fato do preço acontecer para vocês ver de fato como é gerado toda essa intenção, ok? Então marcou tua POI ali, buscou a reversão, pô, já encontrei onde seria o ponto de negociação, show de bola. Tu estica, coloca o take profit aqui, ou simplesmente deixa aqui. Beleza. Primeiro trade. Pô, Vinícius, no gráfico que eu estou visando aqui, esse movimento não aconteceu. O que tu vai fazer? Tu vai buscar operar esse retrocesso, né? Essa continuação, esse pullback. Pô, vai lá, marca a sua POI low time frame. Mesmo detalhe aqui, ó, marca Prime Discount, mitigou, aguarda o cenário e surfa simplesmente esse movimento. Pô, beleza, consegui surfar esse movimento. O que eu vou fazer? Vai encontrar o seu fundo agora, ou seu topo. Marca a tua POI, vai aguardar esses cenários, coloca no momento ideal ali da execução e deixa o preço esticar, ok? Logicamente colocando take profit aqui, tanto técnico ou simplesmente para alongar um pouco mais. Pô, beleza, consegui fazer esse. Vai e pega esse cenário aqui, continuação de impulsão. Acha todo o cenário, lembrando, galera, novamente, sempre colocando Prime Discount. Pode ver que até na teoria aqui eu coloquei os POIs localizados nos pontos certos, ok? Então você vai, coloca ali seus POIs, fez a mitigação, gera de fato a intenção e a gente surfa esse movimento, tá? O ideal é que, se você separou 4 pares, né, ou 2 pares em si, que você busque somente um modelo de negociação, tá? Que seria basicamente, pô, se eu estou estudando reversão, tu vai buscar reversão nos 2 pares. Pô, já entendi reversão, já tirei de letra. Aí tu vai passar para o próximo, tá? Não tente de fato entender os 4, né, e colocar os 4 diretamente no gráfico, senão vocês vão se confundir, ok? E na aula prática eu vou colocar os 4 modelos em si, né, numa paridade em si, e vou mostrar para vocês como que deve ser feito, ok? Então, para que vocês já peguem isso aqui, né, essa teoria, e coloquem no gráfico de vocês, é interessante que vocês estudem dessa forma, ok? Só dando mais um ressalte, galera, para quem não entrou ainda no grupo do Telegram, ele vai estar na descrição desse vídeo, tá? Que você vai estar de fato vendo toda essa movimentação, né? Tudo que está sendo passado nesse curso gratuito aqui para vocês, a gente vai estar abordando no Telegram ali, no mapeamento em si, vocês podem estar vendo como é feito isso aqui diariamente, ok?